por acima de tudo, amor. Bem, como eu falei para vocês, o segundo bloco vai ser recheado, vai ser apimentado de ver que homens são esses homens, que equipe é essa, quem são esses homens que Deus colocou aqui, para que na própria experiência de si próprio, eles possam achar a solução e serem os propulsores de uma medicina nova no câncer de próstata, que é um câncer terrível para os homens, terrível, como é o câncer de mama para as mulheres. Então fiquem agora com, vamos tirar do Dr. Euclides, que foi o grande mentor desse processo, que, Euclides, você vendo a situação do nosso irmão, do Durval, com a luta que esse homem teve, com a bravura de guerreiro que ele sempre foi, esse homem, ele em condições que ninguém queria que ele viesse do hospital, recém-operado, recém-tratado, ele vinha cuidar dos seus pacientes. Talvez seja um dos maiores exemplos que o Hospital do Amor tenha, quando muitas pessoas da sua equipe pediam para ele não vir, e ele estava em tratamento, e ele vinha e sempre cuidou demais dos seus pacientes. Por isso ele tem a bênção de Deus. E a bênção de Deus está no colega dele agora, no irmão Euclides, que sentiu a vontade de fazer esse tratamento. Quando ele veio me pedir autorização, eu não acreditei. Eu falei, aqui é a casa de Deus, tudo é possível. Que for honesto, que você fizer para você, você pode fazer para o meu paciente. Por isso, vamos ver a história. Euclides, como é que veio essa história? Eu me lembro só de você quando me procurou, mas você já tinha tudo orquestrado. Que coragem foi essa sua? Henrique, muito obrigado pelo convite. É um prazer imenso abordar esse tema. Nós tivemos uma satisfação imensa em poder cuidar do Dr. Durval. Aliás, o Dr. Durval é um dos médicos mais estimados da instituição e um pedido dele vem como uma ordem para nós, né? Mas antes de entrar, Henrique, formalmente nesse assunto, eu só queria abrir um parênteses muito rápido e dizer que nós tivemos uma experiência muito parecida, cerca de 8 anos antes, quando nós trouxemos um outro tratamento para cá, bastante inovador também, em parceria com o IBEM, para os pacientes que têm a chamada neoplasia neuroendócrina. Esses pacientes, ou eles eram operados, ou faziam tratamento com quimioterapia, que era, via de regra, pouco eficiente. Então, na época, eu fiz uma parceria e nós podemos beneficiar dezenas de pacientes com diagnóstico e tratamento desses pacientes com um medicamento chamado Dotatat, também marcado com lutécio. Hoje está bastante consolidado, bastante sedimentado na instituição, o conhecimento de praticamente todos os médicos, todos os colegas e pacientes também. Mas, enfim, o Dr. Durval me procurou em uma final de tarde de 2016, com essa recomendação do colega médico de São Paulo, lá do Sírio, que ele precisava se submeter a esse tratamento. Eu falei, Durval, infelizmente esse tratamento ele não existe no Brasil ainda. Mas vamos fazer uma tentativa. Eu vou ligar para os meus amigos lá do IPEM e ver o que a gente consegue te ajudar. E aí eu liguei, eles foram extremamente receptivos. Na sequência, eu agendei uma reunião lá e fomos a São Paulo, porque eu acho que é sempre muito importante que eles vejam quem ele vai tratar. Nesse caso, o Dr. Durval, a figura central, nós fomos em um dia lá, tivemos uma reunião, eles falaram como seria o tratamento. Então, o tratamento, na realidade, se baseia em uma partícula, um peptídeo marcado com um isótopo chamado lutécio. Essa partícula veio da Alemanha, essa molécula veio da Alemanha e o lutécio isótopo veio da Rússia. E lá em São Paulo, os dois foram ligados, foram marcados. E, como o doutor Durval falou, realmente a gente precisa ter uma certa urgência em relação à produção e à administração. Então, era sempre, trabalhar a logística da produção com o transporte para Barretos. Eu lembro que em uma das aplicações, o doutor Durval saiu daqui quase meia-noite, super cansado. A gente terminou tarde, porque o material chegou tarde. Outras vezes, o transporte era feito para cá na madrugada, né? Mas a instituição, como você bem definiu, é isso, Henrique. A gente tem aqui todos os dias lições de esperança, lições de força de vontade,
lições de superação, e ver essa trajetória do Dr. Durval e não ajudar e não interferir, seria, da minha parte, um equívoco imenso. E, assim, a gente tem essa relação entre os colegas da instituição de muita proximidade, e com o Dr. Durval certamente não é diferente. Então, nós optamos, sim, por procurar a ajuda, né, dos nossos amigos do IPEM, e, como eu falei, eles foram bastante receptivos. Esse tratamento, ele foi... Ele se iniciou em termos de pesquisa na Alemanha, na Universidade de Heidelberg, e ainda está como pesquisa mesmo lá na Europa. Existem agora alguns... Quer dizer que o tratamento do Durval está servindo para pesquisa para eles, para fazer frente à pesquisa para eles? Para a Alemanha Sim, também? Eles lá, os europeus estão conduzindo estudos para definir, né, a eficácia desse tratamento. Vários estudos já foram conduzidos lá na Europa, os europeus estão à frente, mesmo os americanos entraram atrasados nisso, os australianos conduziram estudos também. Ontem mesmo eu tive uma conferência, uma videoconferência organizada pelo pessoal do IPEM com um médico da África do Sul, e que ele está fazendo também algo parecido, e nós acabamos por conversar com ele também. Mas esse tratamento no Brasil, ele ainda não foi validado pela Anvisa, o que significa que a sua aplicação ainda não está regulamentada. Nós estamos fazendo ele em pesquisa, então. Em pesquisa. O uso foi usado, como se chama, costuma chamar off-label, né, em que não tem autorização expressa. Aqueles pacientes que não têm um tratamento específico e o tratamento que está em pesquisa pode ser aplicado. Então, nós fomos à Anvisa, a Anvisa fez uma montanha de solicitações, né? Nós entramos, então, com o IPEM em uma parceria com a Universidade de São Paulo, a Unifesp e a Unicamp, e entramos com uma solicitação na FAPESP para ter o estudo aprovado, e no próximo ano, se tudo der certo, a gente deve começar a receber regularmente aqui os tratamentos dentro desse estudo, o que vai certamente beneficiar muitos dos nossos pacientes. Euclides, mas no Brasil nós fomos o primeiro que agimos com esse tratamento? O Dr. Durval foi o primeiro paciente. Primeiro paciente. É isso que eu quero, não quero puxar a sardinha nenhuma, mas ter acontecido isso no Hospital do Amor, com uma pessoa que teve coragem de fazer. Ele, no fim, o Dr. Durval se colocou uma pessoa para servir de pesquisa, mas com esperança, e um homem estudioso, capaz. É incrível essa história. Eu estou decorrendo para vocês o que me chama a atenção, porque no final eu acabei, por isso que eu marquei o programa, porque eu vi outros colegas radiologistas vibrando quando viram a imagem desse tratamento do Dr. Durval, de verem que a imagem vamos dizer, a imagem do tumor desapareceu. Então, tá todo mundo super feliz, alegre, e eles me contaminam com isso, porque eu fico vendo a esperança de fazer isso para todos, para que seja logo aprovado pela Anvisa esse tratamento, e sem dúvida nós vamos oferecer para todos os nossos pacientes, embora seja um tratamento caro, mas faz parte da nossa história, da nossa vida. Eu quero aproveitar agora que eu acho que o Euclides pôde falar sobre a maneira que ele agiu. Eu quero ver com o chefe de departamento, agora com o Dr. Wilson. Wilson, como é que veio para você essa história que juntando tudo isso aí, vocês estão... a gente não tem vaidade de falar que fomos o primeiro que começamos, porque isso não significa nada. O que significa é a coragem de ter uma equipe com esse coração valente, como o paciente, como o Durval, como vocês, como equipe. Como é que o departamento se sente nisso aí, Dr. Wilson? Olá, seu Henrique. Olá a todos. É um prazer e é sempre motivante a gente participar de uma equipe assim, né? O Euclides é um médico extremamente experiente dentro do país em relação a tratamentos em medicina nuclear. Então, ele tem esse conhecimento, ele estuda a fundo isso e ele consegue, junto ao IPEM, trazer esses tratamentos novos aqui para Barretos. Foi o caso, como ele citou, do Dotatat,
que era para tumores neuroendócrinos, e agora está sendo com o PSMA lutécio. Então, assim, toda a equipe fica extremamente empolgada, se sente desafiada a conseguir oferecer isso para os pacientes. E isso é mérito dessa vontade, dessa coragem do Euclides de ir atrás dessas novidades, desses tratamentos que a medicina nuclear pode oferecer, mesmo que eles ainda não estejam disponíveis no país, como foi o caso do PSMA. É que vem aí uma luz, mas o Euclides é meio mandrake, não sei de onde que ele abre as portas, porque quando faltou material para o PET-CT, por exemplo, ele se dirigiu para São Paulo. Eu acho que ele deve ter muita familiaridade com muita gente e é uma pessoa que tem muito crédito, que nos ajudou a não ficar sem matéria-prima para o nosso serviço também, do nosso PET-CT, e mais tantas vezes que já teve problemas de falta de matéria-prima. O hospital nunca se sacrificou e nunca sacrificou os pacientes. Hospitais particulares não tinham matéria-prima para tratar o paciente e nós tínhamos. É um mérito imenso do Euclides, por isso eu gosto muito dele, porque ele é um guerreiro mesmo, um guerreiro. Doutor Durval, nós temos 3 minutos ainda nesse bloco. Quando aconteceu esse processo de ver que seus colegas tiveram tanta coragem também de buscar no IPEM, que nós temos de valorizar muito a abertura do IPEM com o Hospital do Amor, um agradecimento super especial, um carinho especial pelo IPEM. Eu quero que o senhor também possa dizer se você tinha esperança mesmo que esse tratamento fosse dar certo. Henrique e colegas todos, a gente que vive nessa área da oncologia, a gente vive muito de esperança. Então, às vezes o tratamento que a gente institui com o paciente, poxa vida, esse tumor é muito grande, a cirurgia não vai resolver. Isso, com o tempo, teve uma modificação, porque hoje o tratamento não é só a cirurgia é um dos tratamentos. Mas o tratamento hoje, estou falando de um modo geral, para o câncer, ele é multidisciplinar. Então, a gente nunca hoje, na grande maioria das vezes, a gente não fica com o tratamento que é a cirurgia. A gente tem que associar a radioterapia, a hormonioterapia, as drogas chamadas células-alvo, né? E partículas como essa do lutécio. Isso, logicamente, para cada tipo de tumor. Então, Sim. Se você perguntar, você tinha esperança? Essa é a nossa vida. A nossa vida é feita de vários tratamentos e de esperança também. Esse é a maneira de nós trabalharmos no nosso hospital. É uma rotina, essa conduta nossa. Olha, eu acho que eu mesmo aqui fazendo o programa, eu fico até emocionado de saber que como é que Deus permite que um hospital como o nosso seja tão audacioso, mas tão audacioso de fazer o que vocês viram e estão assistindo ao vivo e a cores. Não é um papel que está falando, não é falar se dá, é que nós somos audaciosos. Eu tenho a minha parte e não é diferente da parte de cada um deles, porque não seria só eu audacioso e daria certo o sucesso do Hospital do Amor. É que todos nós estamos numa missão pensando em fazer igual para todos. Fazer o que é certo para todos. E aí, essa porta que abriu agora, sem dúvida, vai ajudar muito, vai ser um embrião para que nós possamos buscar esse tratamento para a próstata, para que no Brasil todo possa praticar essa medicina. É difícil ter uma instituição tão completa, nós somos o maior acervo em tecnologia e graças muito à medicina nuclear. Tem muitos hospitais que nem sabem, mesmo falam que é de câncer, mas nem têm a competência de ter a medicina nuclear. Vocês não têm ideia o tanto que é importante o conceito todo de complexo de tratamento de câncer, incluindo a medicina nuclear. Nós morremos de orgulho por essa equipe. Fiquem aí no terceiro bloco agora, que vocês vão poder também continuar essa história, que ela nos dá muita esperança. Vamos lá, no terceiro bloco continua mais uma história. Por acima de tudo, amor. Ei, você que está assistindo a gente, você está vendo esse telefone aqui? É a nossa central de relacionamento.
Então eu quero incentivar você a fazer parte do Hospital de Amor e doar. Isso mesmo, porque assim como a minha história, inúmeras crianças têm sido salvas pelo Hospital de Amor. Então eu quero convidar você. Liga, tá? Não foi muito, mas doei o que pude. Querendo Deus, logo tudo isso irá passar. Avisando a todos. Minha família já está agora contribuindo. Esse hospital é de Deus, ele não pode parar.